Temos uma Grécia, nesta altura, outra vez a ir a Bruxelas para negociar. Hoje, aliás, pediu mais dinheiro para responder a necessidades imediatas de financiamento. Falávamos aqui na semana passada o que é que estava a ser perguntado aos gregos, se queriam ficar no euro ou não queriam ficar no euro. Era essa a sua perspectiva? Eles responderam que não, mas afinal precisam do euro. Não, antes de mais, boa tarde, não foi isso que eu disse na semana passada. O que eu disse na semana passada, e repito, é que o referendo não era sobre se a Grécia pretendia ficar no euro ou não. O referendo era saber se o povo grego, que foi o único povo a ser consultado, objeto de uma consulta democrática, por todos os outros, a começar pelo português, nunca fomos ouvidos sobre nenhuma espécie de decisão, desde a adesão à União Europeia até à integração na União Económica e Monetária. O povo grego foi chamado a dizer se estava de acordo ou não com o terceiro resgate, que era um programa de austeridade, igual, mas agravado ao primeiro e ao segundo, que não fizeram outra coisa, que foram aprovados e postos em prática e vigiados de perto pela Troika, supostamente para diminuir a dívida e relançar a economia grega, e aquilo que fizeram foi aumentar exponencialmente essa dívida grega e fazer contrair a economia à custa do mesmo tipo de medidas que nós conhecemos cá em Portugal. E o povo grego deu uma grande lição a todos os arrogantes da Europa, a começar ao imperialismo germânico, porque mostrou que é um povo corajoso, é um povo de espinha vertebral direita e que não está disposto a pôr-se de gatas perante o imperialismo germânico. Agora, é preciso dizer que uma coisa é o povo grego, outra coisa são os partidos políticos gregos e o governo grego. Aí é outro plano da questão. Conforme tive a ocasião de dizer, entendo que o Syriza devia ter, o governo grego devia ter tido a clareza de explicar logo que na campanha eleitoral, logo que foi eleito em suas funções, uma coisa que hoje se vai tornando cada vez mais óbvio. É que para um país, para um pequeno país, para um país mais pobre, ser livre e independente e poder ter um programa de desenvolvimento da sua economia, é preciso sair do euro. O euro significa a ausência da liberdade, a ausência da democracia. O euro é a forma de os países ricos, com a Alemanha à cabeça, explorarem os países pobres, como designadamente a Grécia. Mas não explicou isso. Não explicou isso. Não, é para aí que vamos, inevitavelmente. Sim, mas não é que estamos agora. É para aí que vamos, inevitavelmente. Também o Governo, se me permite, cometeu um outro erro, quanto a mim, que foi não ter logo deitado a mão aos bancos. Isto é, assim que foi eleito e tomou funções, o que o Governo grego devia ter feito era nacionalizar a banca, metido a tropa na banca e assim evitava que os 80 mil milhões de euros que, entretanto, foram retirados do sistema bancário... Portanto, devia ter imposto um controle de capitais imediatamente. Imediatamente, com a tropa na banca e nacionalizando a banca. E não tendo feito aquilo que acabou por fazer. E, em terceiro lugar, já nesta fase de negociações, então, digamos, é de uma imprudência... eu diria uma ingenuidade, eu digo que é mais do que isso, é de uma imprudência tremenda quando estão nas negociações e se apercebem que a posição da Sra. Lagarde, da Sra. Merkel, é da intransigência absoluta e tentar forçar a humilhação, não ter tomado essa medida ao menos nessa altura, porque só nestes escassos 3 ou 4 dias voaram 28 mil milhões de euros. Agora, de facto, o resultado do referendo é contra a arrogância, contra toda a campanha. Eu acho que é absolutamente impressionante, inclusive, o que se passou aqui em Portugal. Porque quer antes do referendo, quer depois do referendo, nas televisões, em particular nas jornalistas, nós não vimos ninguém, com exceção de uma ou outra pessoa do PCP e um ou outro do Bloco de Esquerda, não vimos ninguém, digamos, a tomar uma posição favorável ou não e a saudar o povo grego. Pelo contrário, tivemos foi uma série de especialistas a chamar irresponsáveis, a chamar inconsequentes, a chamar uma série de nomes preguiçosos ao povo grego. E eu acho que isso foi a postura que os imperialistas adotaram e saíram-se mal dessa história. Portanto, o que eu penso que neste momento, o que está em causa neste momento na Grécia, como de certa forma também aqui em Portugal, é que, de facto, países como o nosso e como a Grécia, países em que foi destruída a estrutura produtiva e, portanto, em que foi criada uma gigantesca classe média e destruída grande parte da classe operária, nós temos uma classe média que ainda está convencida que se safa se permanecer no euro. E vai precisar que o céu lhe caia em cima da cabeça para perceber que isso não é assim. Mas cada passo que se dá no dia-a-dia se verifica que, de facto, no campo do euro, repara, a União Europeia nasceu como uma união económica. Depois, sem que os povos tivessem sido consultados sobre isso, e eu volto a insistir nesse ponto, uma união que se pretende democrática nunca permitiu que os respectivos povos fossem ouvidos sobre essa matéria.
se transformou numa união política e depois mais tarde numa união monetária, em que sob uma moeda única, que é uma moeda completamente desequilibrada em desfavor das economias fracas e que não passa do marco transvestido, acabou de se transformar numa forma de opressão e de exploração sobre os povos europeus como nem no tempo de Hitler se conheceu. 4 anos de governação desta coligação, sei que é bastante crítica em relação a vários pontos. Vou-lhe pedir esse comentário generalista, mas gostava que comentasse também algumas das opções deste governo, fora só das áreas financeiras que habitualmente comentamos aqui. Estou a pensar, por exemplo, na prestação do Ministro da Educação, da Ministra da Justiça, dos casos que marcaram esta legislatura para lá da Troika. Bem, nós já sabemos que para o Governo e para os partidos que o sustentam, o país está num estado magnífico. Mas a minha posição é que nós estamos há 4 anos submetidos a um memorando de entendimento, formalmente durante 3, e depois a continuação da mesma política. E o resultado dessa política, convém aqui recordar, é que essa política tinha por objetivos fundamentais diminuir a dívida pública, diminuir o desemprego, aumentar, digamos, a capacidade económica do país. Ao fim desses 4 anos, nós temos a dívida pública saltou de cerca de 111% ao início do programa de resgate para 130,3% do PIB, está neste momento em 225, qualquer coisa, mil milhões de euros. E uma das coisas que os partidos do Governo e o Governo não revelam, também o da oposição também não revela, o PS também não revela, é como é que vão pagar essa dívida e os juros astronómicos que essa dívida representa nos próximos anos, chegando aos 17 mil milhões em 2020, mas há mais do que isso, há 420 mil imigrantes, que é uma coisa que deu muito jeito ao Governo para disfarçar a taxa de desemprego. Há um número de desempregados real de cerca de 1 milhão e 400 mil, visto que aos cerca de 700 mil desempregados oficiais há que somar aqueles que não constam das estatísticas e sobre os quais eu tenho aqui muitas vezes pronunciado, os 171 mil desempregados ocupados em programas ditos de inserção profissional ou de estágios, os 251 mil inativos disponíveis, os 251 mil também cerca do subemprego, do chamado subemprego visível. Nós temos 2 milhões e meio de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza e temos um número verdadeiramente indigno de um país que se pretende minimamente desenvolvido, que é mais de 30%, isto é, cerca de 1/3 das nossas crianças a passarem fome. E depois temos o Serviço Nacional de Saúde, já deu a alma ao Criador, escola pública está... É preciso dizer isto, é que hoje disfarça-se isto, apesar de não ser possível disfarçar que, em virtude do aumento das taxas moderadoras e apesar do agravamento drástico das condições de vida da população portuguesa, o número de atendimentos nas urgências diminuiu qualquer coisa como 245 mil. Isto é, as pessoas estão doentes, mas já nem sequer vão ao hospital, mas vão ao hospital e depois, por exemplo, fazem uma luxação de um ombro e são tratados, fazem a redução da luxação e depois dizem, olha, mas agora o senhor precisa aí de um imobilizador do ombro, mas o hospital não tem, vá comprar lá fora numa farmácia, que é o que se está a passar hoje no Serviço Nacional de Saúde, em virtude das medidas tomadas por este Governo. A Segurança Social é um escândalo. Eu acho que vale a pena, temos falado um pouco sobre isso, porque a Segurança Social, com as medidas tomadas pelos governos, expulsou das várias prestações sociais, que são estabilizadores automáticos que, apesar de tudo, evitam o tombar na pobreza de centenas de milhares de cidadãos, foram expulsos dos vários tipos de apoios sociais 496.978 cidadãos. E, como dizia há bocado, o subsídio de desemprego abrange apenas 43,6% dos desempregados oficiais. Ora, quer dizer, nós andamos aqui a cortar nas pensões e nos salários, mas em particular nas pensões, para depois encher os bolsos aos bancos. E já agora convém dizer também que o Banco Bom, o BES, o Banco Bom, o alegadamente bom, vai custar aos contribuintes portugueses qualquer coisa como 4,5 mil milhões de euros. E o mau nem sequer há ainda uma expectativa disso. Valor, portanto, a expectativa de valor aproxima-se dos 4 mil milhões de euros do Banco Mau. Do Banco Bom. Não, eu estou a dizer aquilo que vai custar do que já lá teve de ser metido e no que vai ter que ser metido em virtude dos compromissos assumidos pelo Estado. É disso que eu estou a falar. Nem sequer falo do chamado Banco Mau. Mas este é, de facto, o retrato de um país completamente estralhaçado, de um país com fome, com miséria, com desemprego, com os jovens a serem obrigados a emigrar. E isto é responsabilidade do governo atual. Quer dizer, a lógica de chutar sempre para trás já é discurso que não pega.
Bom, depois, e portanto, o que é que há a fazer é correr com esta gente na primeira ocasião em que seja possível, mas não deixando de salientar que não estão sozinhos. Em primeiro lugar, tem um Presidente da República que lhes pôs a mão por baixo ao longo de todo o seu mandato e que no segundo mandato fez questão de tornar claro que não era o Presidente de todos os portugueses, mas apenas o Presidente dos portugueses que tinham votado nele. E, de facto, também com uma oposição cujo principal partido, sob a direção do António Costa, não tem nenhuma alternativa real e se prepara para fazer exatamente a mesma coisa. Mas, uma vez que citou esses dois casos, da educação e da justiça, são paradigmáticos. Para não polarizar a questão na Troika e no programa. Sim, mas são paradigmáticos. Quer dizer, nós temos uma Ministra da Justiça que é responsável pela debacle completa do sistema judiciário. Nós temos hoje tribunais que estão a centenas de quilómetros das populações locais que se veem privadas de um direito, não é de um serviço, é de um direito fundamental. E, ao mesmo tempo, permitir, é certo, com base em leis construídas em larga medida pelo próprio Partido Socialista, em construir uma justiça criminal que está hoje completamente nas mãos da direita e da extrema-direita. E um Ministro da Educação que, de facto, é um perfeito energúmeno em matéria de questões de cultura e de educação e que o que fez foi um plano continuado de destruição da escola pública. Aquilo que hoje se passa na escola pública foi o agravado da lógica de fábrica, sem um mínimo de condições pedagógicas, o desrespeito absoluto pelos professores e pela função que eles têm a desempenhar e uma imposição de uma lógica estatística porque este governo se caracterizou. Aliás, devo dizer também que na Justiça isso está instalado. Hoje, bom juiz não é o que prefere boas decisões, é o que despacha muito. É o que tira os processos de cima da secretária de lá para onde der. E, portanto, a mesma estatística permite falsificar a realidade do desemprego. E, portanto, o balanço que se pode fazer do Estado da Nação, quero dizer com toda a clareza, é um balanço de perfeita calamidade. Mas importaria referir aqui uma coisa. Evidentemente, há aqui responsabilidades diretas do Governo, mas isto é também uma consequência do que significa um Governo aplicar uma política de vende-pátrias e de completa submissão aos ditames da União Europeia. Porque o balanço que nós temos de fazer, provavelmente já não conseguimos fazer hoje, mas temos de fazer no outro dia, é que exatamente os países que se mantêm na zona euro, exceto aqueles que estão debaixo da asa da Alemanha, como é o caso da Itália, que tem a maior dívida em termos percentuais do PIB e, todavia, não foi obrigada a nenhum programa de resgate, e os países que estão bem... Porque o é a própria Itália, Garcia Pereira. Não só, mas quer que eu lhe dê o exemplo da França, que também tem uma dívida muitíssimo elevada, ou da França, ou da Espanha, que citou há bocado. Os países que decidiram prestar vassalagem à Alemanha, esses safam-se, mesmo que tenham dívidas percentualmente superiores aos países mais fracos. E os países que estão fora da zona euro, mesmo pertencendo à União Europeia, pelos vistos dão-se muito bem com isso, que um dos casos é a Noruega. E os países que pensaram em entrar e que mesmo com governos conservadores, mas patriotas, verificaram que era a quebra da independência nacional e que retiraram o pedido de adesão como a Islândia, depois de um período de crise, nacionalizaram a banca, levaram os responsáveis governamentais a tribunal criaram, estão hoje numa situação em que têm um rendimento per capita superior à média da União Europeia. O senhor acha que é um bom indicador? Temos um terço das crianças com fome em Portugal neste momento. Muito obrigada pela presença no Foco que hoje termina.